O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é de origem genética, que geralmente se manifesta na infância. Ele compromete o funcionamento emocional e social das crianças, adolescentes e adultos portadores do transtorno. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de extensão aqui da universidade, vinculado ao Centro Universitário de Saúde Coletiva, que se destina ao estudo, à pesquisa, à prevenção e ao tratamento de portadores do TDAH. O alvo do estudo são crianças e adolescentes provenientes das escolas estaduais e municipais. Além disso, vamos explicar o que é o transtorno e déficit de atenção. Ficou curioso? Fique com a gente, o programa de hoje está só começando. O projeto de extensão Programa de Apoio às Pessoas Portadoras de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade busca avaliar crianças e adolescentes que apresentam suspeita de diagnóstico do TDAH, vindas de escolas estaduais de Passo Fundo. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor mestre da Faculdade de Medicina da UPF, Cláudio Paiva Wagner. Mas antes, a gente vai te explicar o que é o TDAH. O TDAH geralmente é diagnosticado na infância, mas o transtorno acompanha a pessoa por toda a vida. Estudos apontam que 4,4% dos adultos em todo o mundo têm TDAH com quadro completo de sintomas. No Brasil, são cerca de 2 milhões de adultos. Os indícios são diferentes da forma infantil e variam muito de pessoa para pessoa. É comum o sentimento de limitação, baixa autoestima, insegurança, impotência e fracasso precoce. Outras condições como depressão, ansiedade e problemas com álcool e drogas costumam ocorrer em mais da metade dos adultos com TDAH. Tudo bom, professor Cláudio? Tudo bom, Bibiana. Que bom te receber aqui, porque esse assunto povoa o imaginário das mães, né? Eu sou mãe e posso dizer que é o tal do medo da criança ser hiperativa, né? Isso é comum, tão comum quanto a gente, mãe, acha que é, ou não? É uma coisa bem mais grave, com sintomas bem pontuais. É importante diferenciar, Bibiana, que uma criança hiperativa, ou uma criança mais ativa do que o habitual, vamos dizer assim, não quer dizer que ela seja portadora do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque são duas coisas diferentes. As crianças, principalmente na idade pré-escolar, elas são mais ativas do que habitual. E isso é bom, é um sinal de uma criança saudável. Agora, isso não quer dizer que não exista uma hiperatividade e uma desatenção secundária a um transtorno mental, que atinge em torno de 3 a 5% das crianças. Então, nós vamos ter numa sala de aula aproximadamente, no máximo, 3 crianças portadoras do transtorno. Então, se a gente ouvir aquela expressão, na minha aula, todo mundo é hiperativo, com certeza isso é falso, isso não é verdadeiro, não pode ter. Nós podemos ter no máximo 3 crianças com esse problema. E quais são os sintomas, então, que permitem que um professor, por exemplo, em sala de aula, consiga distinguir uma criança que é mais ativa de uma criança que é portadora do transtorno? Justamente pela persistência dos sintomas, em primeiro lugar, em mais um ambiente. Por exemplo, uma criança não pode ser só hiperativa ou desatenta em casa, ou só hiperativa e desatenta na escola. Em todos os lugares que ela for frequentar, ela vai apresentar esse tipo de problema. Não é algo situacional, não é algo ligado à pedagogia daquele professor, tu tá me entendendo? Ou aqueles pais. Ou a um período só restrito. Perfeito, tem que ter no mínimo 6 meses de sintomas, e esses sintomas eles são contínuos, eles não são esporádicos, eles não são ocasionais. E claro, uma criança que apresenta isso vai ter dificuldades para prestar atenção, para fazer as tarefas, para copiar na escola, não uma vez, nem 2 vezes. Sempre. Sempre. E isso que vai marcar a diferença. E aí, quando tu falas assim, eu fico pensando que é muito difícil
fazer isso, fazer o diagnóstico, sem que haja um processo atento do professor e dos pais. Quer dizer, tem que haver essa relação e esse diálogo entre esses dois espaços de convívio do aluno para que alguma coisa possa ser percebida efetivamente. Com certeza, isso é fundamental. Quanto mais fontes de informação nós tivermos, no caso a escola, o professor, a equipe de coordenação, os pais, os avós, o professor de educação física, enfim, ou da escolinha de futebol, mais claro vai ser o nosso diagnóstico. Por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder avaliar essas crianças de uma forma criteriosa, né, para não fazer um diagnóstico equivocado e um tratamento desnecessário. Então, como é que funciona o projeto? O projeto funciona da seguinte maneira: essas crianças, elas são nos encaminhadas por professores das escolas estaduais e também das escolas municipais, nas quais eles têm suspeita de que essa criança possa ter um comprometimento. Então, na verdade, a gente recebe crianças com os mais variados tipos de problema. Não necessariamente com o TDAH. Não somente com essa suspeita. Todas as crianças que têm problemas de dificuldades de aprendizado também acabam chegando até nós. Porque o leque de possibilidades de crianças com dificuldades na escola é muito grande. Não só o TDAH. A gente tem problemas de deficiência intelectual severos, difíceis. A gente tem problema de falta de estímulos. A gente tem os transtornos específicos da aprendizagem, que também interferem sobre a capacidade de resposta desses alunos, e uma série de outros problemas de ansiedade, de depressão, de uso de substâncias em adolescentes, enfim. Então, o leque de possibilidades é enorme. Até porque nós estamos falando da escola pública, que tem todo um outro cenário, né, econômico, social, que acompanha essas crianças. E isso interfere diretamente também no desempenho cognitivo dessas crianças. E uma coisa importante também, Bibiana, é que geralmente quando uma criança tem um problema mental, ela muitas vezes não tem apenas um. E isso é uma coisa importante. Ela geralmente vem acompanhada de 1 ou 2 transtornos, o que a gente conhece, tecnicamente falando, como comorbidades. Certo? Então, uma criança que possa ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela pode apresentar concomitantemente um transtorno de oposição desafiante, um transtorno de conduta e um transtorno de tiques. E tudo isso não tem uma mesma forma de tratamento. E tem que ser tratado Concomitantemente, simultaneamente. sim. Mas isso é difícil, porque às vezes o aluno da medicina, o aluno da psicologia, que são as equipes que participam conosco, os mesmos professores, eles conseguem enxergar uma coisa só. Mas eles não conseguem ver que essa criança tem mais de um problema, que exige outras formas de intervenção. E isso traz uma série de dificuldades, porque é uma criança assim que é mais difícil. Né? Uma criança que é opositora, por exemplo, é uma criança que é sempre do contra, né? Que está sempre testando a autoridade do professor, que ela vai no limite, mas obedece. E nem todos são transtornos, ou todos são chamados de transtornos? Todos são chamados de transtorno porque eles fazem parte do Código Internacional de Doenças e que pertence à Organização Mundial da Saúde. Ou seja, essa criança que às vezes a gente que é pai ou que é professor pensa, essa criança sempre dando contra, sempre me desafiando, sempre me desafiando. Isso pode ser uma fase, mas isso também pode ser um transtorno. Pode ser as duas coisas. A gente pode ter uma criança, digamos assim, que ela é, vamos chamar, não é bem educada, vamos dizer assim, por problema dos pais. Mas isso pode não ser somente isso. Você está me entendendo? Pode ser que seja uma criança que tem um distúrbio mental conhecido no mundo inteiro, que é um transtorno de oposição desafiante. E se esses pais não reconhecerem esse transtorno, eles vão ter muita dificuldade de lidar com ela. Por quê? Porque quanto mais agressivos eles forem com a criança, mais agressiva a criança vai ser com eles. Porque é uma criança que adora um barraco. Ela não tem medo de autoridade. Ela desafia a autoridade. E se o professor não entender isso, se ele for coercitivo com essa criança vai responder na mesma moeda. Professor, eu vou lhe perguntar uma coisa, correndo o risco de estar fazendo uma pergunta errada, mas vou lhe perguntar. Por exemplo, esse transtorno dessa criança que desafia, né? Isso é só comportamental ou isso tem uma origem da química do corpo da criança? Não sei se eu estou fazendo Não, está entender. correta a tua pergunta. Na verdade, é uma etiologia multifatorial. A gente sabe que o transtorno de oposição desafiante, ele não tem assim, a gente não tem uma certeza absoluta para dizer é causado por o fator X ou é causado pelo fator Y. Ele é um somatório de fatores, que inclui os aspectos genéticos, os aspectos neuroquímicos, mas ele tem muito mais forte a questão ambiental como desencadeadora.
porque ele piora muito com o manejo coercitivo. Então, e às vezes as pessoas pensam que é o contrário, né? Ah, não, se a gente fosse como Reprimir. antigamente, né? Que batesse, que agredisse, as crianças não seriam assim. Para essas não funciona. Elas pioram. Você tá me E entendendo? quando o projeto identifica esse conjunto super expressivo de transtornos, né? E o projeto, claro, tem a ênfase no transtorno do TDAH, isso. né? Tem a ênfase no transtorno da hiperatividade. Mas, ao mapear essa multiplicidade, o que se faz? Bem, por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Nós temos conosco uma psicóloga, a Vanisa Viapiana, que faz uma avaliação neuropsicológica dessas crianças, porque a gente quer ser o mais criterioso possível para fazer um diagnóstico correto e, consequentemente, um encaminhamento de tratamento adequado. Então, essas crianças passam por uma avaliação por profissionais da psicologia e passam por uma avaliação dos profissionais da medicina. E a gente discute o caso Na área da psiquiatria. na área da psiquiatria. E então a gente chega a uma conclusão. E a gente muitas vezes vê crianças que têm vários transtornos. Então, nós ficamos preferencialmente com as crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não que a gente não gostaria de ficar com outras crianças, mas não a gente dá conta, né? A gente não dá conta. Então, a gente acaba encaminhando essas crianças para serviços psicológicos ou do município ou da própria universidade que possam dar conta dessa demanda dessas crianças. Bom, o assunto está bacana, mas vamos fazer um rápido intervalo. E antes do intervalo, eu gostaria que vocês conferissem o depoimento do Lorenzo, que é acadêmico e participa do projeto. Eu escolhi o projeto PADA porque é um projeto que tem uma integração entre os estudantes de medicina e os de psicologia. Eu acho que essa multidisciplinaridade é muito importante para o paciente, porque tu acaba tendo muitas visões sobre um mesmo paciente. E eu acho que isso é bem importante para um diagnóstico mais eficiente e também para um método de intervenção mais eficaz para o paciente. Porque a psiquiatria, por exemplo, entra com um tratamento medicamentoso e a partir das avaliações neuropsicológicas a gente também consegue montar estratégias para uma intervenção tanto no âmbito familiar e escolar dessa criança. Para a minha vida eu percebo que o projeto está sendo bastante importante na parte da integração também, porque a gente sai daquela parte de trabalhar sozinho, só encerrado dentro de uma clínica. A gente consegue trabalhar com outros profissionais de outras áreas. Até tem uma psicopedagoga que eu acho isso bastante interessante. E cada dia que a gente aprende muito sobre diagnóstico, sobre avaliação, é bem interessante. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de extensão que visa orientar os familiares de crianças e jovens portadoras do transtorno de déficit de atenção. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor mestre da Faculdade de Medicina da UPF, Cláudio Paiva Wagner. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. O transtorno de déficit de atenção, na maioria dos casos, é diagnosticado nos anos iniciais, principalmente em sala de aula pelos professores. Inquietação, falta de concentração e impulsividade são alguns dos sintomas presentes em um portador do TDAH. Mas como é possível diferenciar um comportamento comum de um portador do transtorno? A criança que não tem o transtorno, eventualmente ela pode se mostrar desorganizada, impulsiva, ou eventualmente ela se mostra mais ativa numa atividade, numa brincadeira e na própria dispersão. E isso tem altos e baixos. É uma criança que tem capacidade de atenção, tem a capacidade de organização própria, enquanto que aquela outra criança que a gente tem na sala de aula ou na família, em que ela rotineiramente e em todas as circunstâncias, em 99% das atividades, ela se mostra ansiosa, impulsiva, hiperativa, desorganizada, essa sim é uma criança que tem o transtorno. Muitas vezes a família se habitua ao jeito dessa criança funcionar e a tem, né, como uma particularidade da sua identidade, que realmente é. A professora Daniela Weber possui alunos em sala com o transtorno
e explica que um portador não possui rendimento escolar inferior às outras crianças. O aluno que está fazendo tem acompanhamento médico, acompanha tranquilamente. A dificuldade é quando o aluno está com falta de medicação, eu percebo no olhar dele, ele já vem agitado, ele vem gritando, ele não para. Então, assim, quando ele não tomou em casa a medicação que o pai ou a mãe esqueceu de dar, ou que faltou, eu tenho dó deles porque eles tentam, mas eles sofrem com isso, eles sofrem por não conseguir se concentrar, né? É importante um acompanhamento direto com a criança para um melhor desenvolvimento, além de não tratá-la com diferenças. O trabalho com a criança com déficit de atenção e hiperatividade é feito com uma sintonia entre a escola, a família e os terapeutas, onde a gente possa ter objetivos comuns ou focos comuns de atividade e principalmente que o professor aprenda com a família, com o terapeuta e com a própria criança especialmente, aprenda a forma de melhor abordar a sua atenção. Primeira coisa, a gente tem que ter carinho e tem que ter amor, tá? Você tem que olhar para o teu aluno, tentar entender a realidade dele, né? Eu acho que disciplina, sempre exigir disciplina, mas com carinho, né? Eu acho que isso que eu consigo fazer com eles é ter essa relação bacana, né? Esse ano eu enfrentei muitas dificuldades no início, né? Agora a turma já está assim, eu tô indo para casa feliz, porque a turma já se adequou ao meu método de trabalho, né? A gente consegue trabalhar cada dia de uma forma. E eles estão acompanhando e tá indo. Professor, conversávamos agora no intervalo, né, sobre essa preocupação, talvez importante, mas que tem que ser tratada com cuidado, da patologização ou da patologia da criança, né? De que agora a infância, então, tudo virou doença, tudo tem que tomar medicação. Como é que se lida com isso quando a gente sabe que existem doenças reais, transtornos reais que acometem essas crianças? Tua pergunta é super importante, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o preconceito em relação a isso. Tanto o risco de fazer diagnósticos equivocados em crianças que não têm problemas e que só são mais ativas do que habitual e que não precisam de nenhum tipo de tratamento. Se não precisam de remédio, não precisam nem de terapia, porque elas não têm nada. É simplesmente crianças que têm uma forma de apresentação, de ser diferente, são mais ativas do que habitual. Mas de crianças que realmente têm problemas mentais. E infelizmente, né, Bibiana, existem crianças, assim como elas adoecem com diabetes, com asma, com bronquite, elas também podem adoecer com doenças mentais que têm um componente neuroquímico, um componente genético importante. E que existem várias formas de intervenção no tratamento dessas crianças. Claro que se a gente puder fazer só psicoterapia, eu sou o primeiro a indicar. Olha, uma criança que tem um problema leve, que tem um problema, digamos, de uma fobia escolar ou de uma fobia específica, a melhor forma de intervenção nesses casos é psicoterápica. Seja uma psicoterapia cognitiva comportamental, seja uma psicoterapia familiar. Mas no caso, por exemplo, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como é um transtorno neurobiológico, a principal intervenção é biológica. Porque a gente está falando de uma alteração neuroquímica do sistema nervoso central, de uma alteração genética. A gente não está falando que uma criança é dessa forma pelo modo como os pais educam os filhos. Então, se a gente detectar que uma criança está com um comportamento alterado, com desatenção ou com hiperatividade, e que a gente conclua que é devido a uma educação equivocada, a intervenção nunca vai ser medicamentosa. E nem só com a criança, né? E nem só com a criança. Muito bem. Ela vai ser familiar. Mas isso a gente tem que ter clareza, tem que ter conhecimento, tem que estudar. O que a gente percebe é que muitas pessoas saem falando sem nunca ter estudado, sem nunca ter lido um artigo sobre TDAH, sem nunca ter pesquisado, como se fossem doutores no assunto. E a gente ainda tem todos os doutores de Facebook, né? Fóruns de Facebook, né? Que são essas redes sociais que ficam ventilando informações aleatórias, né? Perfeito. Isso exige seriedade. Por isso que a gente tem uma equipe, tu está me entendendo? A gente não está ali querendo dar remédio para as crianças, é óbvio que não. A gente está querendo ajudá-las a superar as dificuldades que elas apresentam, que são várias, não é só o TDAH. Por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar
para oferecer um tratamento adequado. E muitas vezes... E tu comentaste antes também que o diagnóstico ele é feito quase que 2, 3 vezes, né, pela Sim. equipe, até se chegar a um diagnóstico final, né? Com certeza. Claro, às vezes tem casos que são, digamos assim, óbvios, mas tem casos que são difíceis e que as crianças têm comorbidades, como eu já havia falado antes, então que a gente precisa detectar vários tipos de problemas e, consequentemente, as possíveis intervenções para diminuir o impacto destes problemas na vida da criança. A partir do momento em que vocês fazem o diagnóstico do TDAH, Isso. a partir desse momento que vocês fazem o diagnóstico, o que acontece com essa criança? Quais são os processos, então? Há uma chamada da família? Como é que o projeto funciona nesse sentido? Perfeito. A criança, ela nunca vem sozinha. Então, ela sempre vem com os familiares, certo? E quando ela não vem com os familiares, que acontece muito, por incrível que pareça, pode vir Os com... adolescentes, inclusive? Não, até não, crianças. Vem com um cuidador ou vem com alguém que não sabe nada do histórico da vida da criança. A gente tem que interromper e dizer assim, olha, nós precisamos que venha o pai ou a mãe. Porque às vezes as pessoas não têm problemas com o trabalho, mas não dá, né? A gente precisa falar com um cuidador que realmente conheça a criança. Então a gente faz isso. No momento que a gente detecta o transtorno, mas antes disso eu diria, ela tem que passar por uma avaliação neuropsicológica, onde são feitos testes psicológicos que nos ajudam a clarear o diagnóstico. A gente também vai ter os pareceres da escola. E o professor aqui, a escola tem um papel extremamente importante, porque é o professor que faz o primeiro diagnóstico, vamos chamar assim, se é que isso pode ser dito dessa forma, né? Mas o professor é que vê o funcionamento alterado dessa criança. E ele não precisa fazer o diagnóstico, nem deve. Ele só deve fazer um parecer descritivo, contando como essa criança se comporta em sala de aula. Porque isso já é suficiente para a gente levantar digamos assim, um sinal e avaliar melhor essa criança se ela apresenta o transtorno. Na medida que essa criança é feito o diagnóstico, ela é tratada medicamentosamente. Por quê? Porque a intervenção farmacológica para este transtorno específico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a intervenção mais recomendada no mundo inteiro. Mas a gente também faz uma intervenção de orientação aos pais, de visitas à escola, de orientação à escola e à família, para que essa criança possa ter uma resposta melhor de tratamento. Tem também todo um mito ou uma verdade, não sei, vou te perguntar para saber se tu consegue me elucidar um pouco essa situação, de que a criança que toma medicação para esse tipo de transtorno vai ter uma mudança muito drástica de comportamento no sentido de ficar até desligada ou dopada, essas coisas que de forma leiga a gente fala e que é legal esclarecer, né? Perfeito a tua pergunta. Isso aí é um equívoco muito grande. Por quê? Porque esse medicamento, ele não é um medicamento novo. O que mais se usa, que é o metilfenidato. É um medicamento que se conhece desde 1960. Então, a gente sabe bem o que acontece com quem usa, certo? E ele é um remédio que não pode ser indicado para todas as pessoas, porque ele tem efeitos colaterais importantes, né? Ele diminui a fome, ele diminui o sono, né? Então, nem todas as crianças vão se adaptar a esse medicamento. Então, existem outros tipos de medicamentos que podem ajudar. Mas quando a criança se adapta, ela tem uma resposta extremamente positiva. Está me entendendo? Ou seja, ela diminui o comportamento disfuncional. E esse é um medicamento que não deixa a pessoa boba, ou a pessoa sedada ou sonolenta. Muito pelo contrário, ele melhora a capacidade atencional. Se ele melhora a capacidade atencional, ele melhora, inclusive, a memória e o desempenho cognitivo dessa criança. Essa criança vai ter menos prejuízo funcional ao longo da sua vida acadêmica, que é o grande déficit que essas crianças acabam tendo. E talvez agora a pergunta que o temor dos pais, quer dizer, uma vez que o transtorno foi diagnosticado e a criança começa a usar a medicação, ela vai usar essa medicação para sempre? Muito boa a tua pergunta. Não obrigatoriamente. Porque como é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ocorre durante a infância, está ligado à falta de maturidade cerebral. Algumas crianças, em função do crescimento, o cérebro poderá amadurecer de tal forma que o transtorno desapareça. Mas aí o acompanhamento regular é importantíssimo. É fundamental. Para Por quê? perceber isso. Porque o transtorno pode persistir na vida adulta. Ele pode acompanhar o sujeito durante toda a sua vida, inclusive na vida adulta. Uma vez eu ouvi de um neurologista a melhor definição do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na vida adulta. Todo mundo tem na família um sujeito que não deu certo. É aquele cara que não para em emprego, que começa vários cursos e não termina, que se relaciona com várias mulheres. Esse sujeito
pode ser uma pessoa com TDAH na vida adulta não tratado. Olha só, e aí vem desde a infância, né? Claro, porque ele vai ter uma série de prejuízos. Nossa, professor, muito bacana, pena que o nosso tempo está terminando. Teria outras perguntas, mas acho que nós vamos ter que marcar um outro programa. Quem sabe, para né? continuar falando desse assunto, que super bacana. Acho que as pessoas de casa devem ter aproveitado bastante as dicas, né? E aí talvez possam observar com mais cuidado, menos preconceito também os seus Que é o que a filhos. gente quer, né? Que é o que a gente quer. Muito obrigada, Eu que professor. agradeço, Liliana. E agora, antes de encerrarmos o programa, é a vez de ouvirmos a Marina. Ela vai contar para a gente suas motivações para participar do projeto. Eu comecei no PADA tem 2 anos e gostei muito da área de saúde mental da criança. A gente atende crianças e adolescentes aqui, mas não pelas psicopatologias em si, mas por toda uma situação social que envolve a criança. Então o PADA foi uma situação que eu pude explorar mais essa minha parte lúdica também com a criança. Na questão pessoal, eu cresci muito a partir do momento que eu tive que aprender a lidar com a criança na singularidade delas e ver o núcleo familiar de uma forma diferente, né? Porque muitas vezes a gente tem um pai ausente, uma mãe ausente, a gente tem que lidar com essa situação também. Se você gostou do programa e achou que contribuiu aí para a sua vida, para a vida de alguém que você conhece, você pode reassistir as nossas reportagens no nosso site, nextshore.com.br, e os programas na íntegra estão disponíveis em nosso... Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto ou pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!